A psicanálise revirando o antropoceno. Sabemos que a psicanálise se inaugura imprimindo uma terceira ferida narcísica à humanidade, colaborando com isso para destronar nossa autoimagem grandiosa e onipotente. Primeiro, com Copérnico, fomos confrontados com o fato de a Terra, nossa casa, não se encontrar no centro do universo, mas ser apenas mais um planeta dentre outros. Com Darwin a sua teoria da evolução, vivemos a segunda ferida narcísica. Nos descobrimos apenas chimpanzés bem desenvolvidos, o que revela que o ser humano não é uma espécie mega especial, mas simplesmente um desdobramento de outros animais. E daí soma-se a isso a terceira ferida, a que é trazida pela psicanálise a partir da observação de Freud, de que a consciência não está no centro do psiquismo, como pensavam os iluministas. Ao inventar o inconsciente, destaca que ele nos rege tanto quanto a consciência. Desse modo, faz ruir a ilusão de que a consciência, via a intencionalidade do eu, teria total controle da vida psíquica e evidencia que produções como o lapsos, os xistes, os sonhos, as fantasias e certos sintomas seriam testemunhos da sua evidência, indicando que operam em nós a partir de uma outra lógica, que não a cartesiana, encontrando-se articuladas nossas bases pulsionais mais primitivas, as quais teriam que serem levadas em consideração. Quando delimita esse termo inconsciente, ele faz aparecer esse modo de pensar o psiquismo que é absolutamente inédito, dado que põe a nu o fato de o ser humano não ser dono de si mesmo. Inaugura uma divisão no seio do que se considerava indivíduo e, simultaneamente, o conecta ao que o origina e ao que o ultrapassa. E, ao apontar nisso uma ferida narcísica, está imprimindo uma crítica ao humanismo. Sabemos que o humanismo é uma corrente de pensamento que sucede à Idade Média, na qual o homem, na Idade Moderna, passa a ser considerado o centro de tudo. Com a anunciada morte de Deus, o homem é deificado. O penso logo sou, como a famosa máxima cartesiana, inauguradora da modernidade, é revertido por Lacan, que quando ele propõe que eu penso onde não sou, eu sou onde não penso. Se perguntarmos o que eu sou onde eu não penso, eu sou falta a ser. Eu sou um movimento de vir a ser jamais concluído. Sou sutura de uma falta decorrente da extração do objeto, que tanto é causa do que eu sou, quanto mote do meu devir desejante. Então, essa pegada que, de algum modo, se apresenta desde a inauguração da psicanálise, revisita e subverte a famosa relação sujeito-objeto, revelando o sujeito como subobjeto e o objeto como causa
causa do que virá a constituir o sujeito como desejante. O que parece ser extremamente vanguardista na perspectiva da crítica atual ao antropoceno. Mas o que é o antropoceno? Neste momento, rola uma grande discussão no campo dos estudos sobre a Terra. Os geólogos marcam eras a partir de certos parâmetros de da análise biofísica do planeta. Até então, se considerava que estávamos no Holoceno, ou seja, no período da Terra, após a era glacial, que trouxe consequências múltiplas para as possibilidades de vida no planeta, inclusive a nossa. Entretanto, os impactos produzidos por nossa espécie nos tempos modernos, desenvolvendo a equivocada ideia da centralidade do humano, fez com que a tecnologia, a invenção de milhares de coisas e de modos de habitar o mundo acabassem por interferir no próprio funcionamento da biosfera, o que leva diversos geólogos a proporem a era do antropoceno. Nessa perspectiva, o homem foi causando alterações que chegaram a um ponto extremamente perigoso, no sentido de que metemos os pés pelas mãos ao pensarmos narcisicamente que nós éramos os reis da cocada branca e que, portanto, tudo o mais que existisse no planeta estaria ao nosso serviço. Contaria como recursos nossos, recursos esses que nós pensávamos inesgotáveis. Com essa ideia, nós fizemos um tipo de intervenção no mundo que foi comprometendo, sobretudo, nossa sobrevida nesse planeta. Vide o que nos anuncia a frequência e a crescente gravidade do acometimento de desastres climáticos. Portanto, que tipo de adaptação a gente vai ter que fazer quando precisarmos sair com tubos de oxigênio, com máscaras, quando precisarmos ficar confinados em ambientes climatizados artificialmente? Quando o lixo que botamos porta fora da nossa casa, achando que ele sumiu no espaço, bater de volta em nossas portas. Não só havia as inundações ou a contaminação do ar que respiramos, mas ele já está sendo detectado como partículas de plástico localizadas na água que bebemos, no nosso sangue, no nosso coração, nos pulmões, na placenta, no leite materno e por aí vai. Creio que o modo prepotente e irresponsável com o qual nossa civilização lidou e continua lidando com o planeta revela uma das faces da dificuldade humana de se haver com o que Freud indicou com o que designa como castração. Se formos à raiz da questão, a ferida narcísica imposta pela psicanálise à humanidade pode ser lida como crítica ao que hoje se designa como antropoceno. No nosso contexto civilizatório, frente ao desamparo relativo à nossa fragilidade humana, nos defendemos com respostas psicopatológicas que são consequência, seja da recusa, do recalque ou da rejeição, do que diz respeito à lei com L maiúsculo, ao limite do que nós humanos podemos. Uma lei que ultrapassa o que foi produzido pela pena do homem e que recai
sobre a radicalidade da dimensão real de nossa experiência humana. O modo como a nossa civilização, sobretudo na perspectiva eurocristã monoteísta, repudiou o real de nossa natureza em prol de um especismo humano, nos segregou tanto das outras espécies e do nosso entorno, quanto da nossa relação com a circularidade do tempo que nos conecta, seja com a nossa ancestralidade, seja com o nosso devir. Não se trata de pensar que podemos dissolver o mal-estar inerente à nossa condição humana, mas certamente nossa civilização vem agravando-o rápida e drasticamente. Podemos ler que o complexo de castração vem também indicar que a confrontação com a diferença sexual, como paradigma da nossa divisão subjetiva, faz apelo a inúmeros sintomas para não termos que nos haver com isso que nos limita e continuamos narcisicamente apegados a uma nefasta ilusão de onipotência. Só que o que nos limita é justamente o que nos traz possibilidades. E isso a psicanálise nos mostra. Ela traz à cena o equívoco em crer que o nosso único modo de fruição é o da afirmação cega de si mesmo, que não enxerga o entorno, o que denominamos como apego narcísico do sujeito ao falos. Falos aí enquanto referência à plena potência vital, como se nós tivéssemos só isso, e não como se nós fôssemos só isso, e não parte de um fluxo no qual recurso e precariedade encontram-se inexoravelmente imbricados no ciclo da vida e em todas as possibilidades de sua fruição. A cegueira fálica, incrementada pela toxicidade do capitalismo, agencia um gozo nefasto, no qual estamos sendo vítimas nesse desastre civilizatório, que vem se descortinando e frente ao qual não podemos nos omitir. A pertinência da castração encontra um outro aliado na obra freudiana, que pode ser localizado nas questões levantadas sobre o repúdio ao feminino. Uma das observações freudianas sobre a dificuldade de se levar uma análise o mais longe possível diz respeito ao fato de que, quando o sujeito toca o rochedo da castração, ou seja, quando ele se vê no percurso de uma análise confrontado com essa dimensão radical do limite de sua potência, o que ele faz? Ele escapa da análise, a interrompe. Por isso, para Freud, a análise é interminável, ou seja, a análise deve ser retomada de tempos em tempos e ela não terá jamais uma finalização. O repúdio dos sujeitos ao feminino é o que conta nisso. Nesse ponto, encontramos uma perspectiva diferente em Lacan, e me parece que aí está o seu grande avanço. Para ele, a análise pode ter fim. E qual é o fim da análise para Lacan? É, como sabemos, a travessia da fantasia com a qual vestimos nossa falta a ser. Fantasia cuja pretensão foi, em último termo, driblar a castração.
Mas a travessia da fantasia não é a dissolução da fantasia. Afinal, com ela compomos nosso eu como nosso cartão de visitas e nos orientamos no campo da linguagem, criando a nossa mitologia subjetiva. Alguma delimitação é essencial, nos sustenta na vida. Entretanto, quando esta vem funcionar como uma potência que se absolutiza, atribuindo ao sujeito um estatuto no qual tudo deve estar ao seu serviço, esquecendo que, na verdade, somos parte de um universo muito mais amplo, a fantasia traz um desserviço à vida. Nesse sentido, a travessia da fantasia permite um acesso ao que é indicado pela noção lacaniana de dessubjetivação, articulada ao final de uma análise. Experimentar um processo de dessubjetivação é essencial para que se possa ocupar a função de analista. Para todos que procuram análise, esta pode ser levada até onde quiserem. Em geral, quando estão melhor amando, melhor trabalhando, os sujeitos se dão por satisfeitos e daí, muito obrigado, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Entretanto, de um analista se cobra mais. Se cobra que ele leve o mais longe possível a sua análise. E por quê? Para que ele possa, efetivamente, ultrapassar o rochedo da castração, de modo que lhe seja possível tocar esse ponto nevrálgico, onde o repúdio ao feminino saia de cena a fim de que o sujeito analista possa consentir em se abster de sua condição de sujeito para, na função de analista, se emprestar como objeto, operando na transferência como objeto causa de desejo, via pela qual o sujeito analisante vai poder se haver com aquilo que o causa, de modo a poder negociar com a camisa de força da fantasia que constituiu para si, que constituiu de si. Essa abstinência da fruição do eu, cheio de si, para poder consentir em operar como objeto, implica um modo de doação ativa que nos permite, no contexto dessa função, escapar da captura fálica e oportunizar um outro modo de gozo que não o fálico. Afinal, de que goza um analista? Se sua condição de sujeito está suspensa, no exercício de sua função, não deve ser a disputa fálica que o anima, mas a disposição a uma entrega que se alinha ao feminino, sobretudo se referimos o feminino não propriamente como uma posição sexual, mas como que faculta a retomada da origem, do campo matriz, aquém e além do sexual, que não à toa, em inúmeras mitologias, caracteriza-se como Mãe Terra, Pachamama, Gaia, no qual vigora a memória de uma não diferenciação primeira, a partir da qual a diferenciação adveio, mas sempre como não toda. Curiosamente, talvez possamos entender nisso o que o líder indígena, escritor, poeta Ailton Krenak propõe ao dizer que o futuro é ancestral. Nesse sentido, uma certa abordagem do que foi elaborado por Freud como pulsão de morte pode ser muito esclarecedora. Talvez a anterioridade da pulsão de morte sobre a pulsão de vida, pulsão sexual,
diga dessa condição de origem que creio poder localizá-la como a memória da natureza em nós. Pensar a pulsão de morte como a memória da natureza em nós. Memória do que antecede a subjetivação. Memória de uma não diferenciação, na qual a fruição não era subjetiva. Afeita talvez a um gozo que é outro, não fálico, que se dá por transbordamento. Gozo feminino, suposto existir, alheio à subjetividade, como sugere Lacan em seu Seminário 20, dado a insuficiência da satisfação fálica para nos sustentar na vida. Se o feminino está implicado nessa linha associativa que nos convoca em nossa natureza indomável, não é sem razão de ser a temeridade que ele representa para tudo o que prima pela afirmação de si, pela individuação. Aliás, o repúdio ao feminino e o repúdio à natureza aparecem irmanados nessa nossa civilização. Olhando para outras experiências civilizatórias, diversas lideranças indígenas e quilombolas constituem os atuais críticos do antropoceno, demonstrando um tipo de convívio do homem com o seu entorno de modo mais orgânico, menos cindido. Krenak observa, por exemplo, que nas línguas primitivas não há a palavra natureza, porque ela não faz sentido para aqueles que se veem parte dela. Porém, nós, em nossa cultura, nos vemos completamente destacados da natureza e, mais do que isso, nos vemos superiores a ela. Nossa civilização se constrói sobre esse equívoco. Podemos dizer que, não à toa, o trabalho analítico traça todo um percurso do recorte promovido pela linguagem, da qual tanto nos orgulhamos, para evidenciar o que a excede, ou seja, o retorno e a força do pulsional em nós. O que implica reconsiderar a presença da radicalidade do feminino em nós, como meio de conexão com o real da existência que excede nossa subjetividade. Assim, a clínica da linguagem vai ao encontro da clínica do real. Parece que, encantados pela subjetividade que se apoiou sobremaneira na racionalidade, nossa civilização veio tentar subjugar todo o real que nos escapa, julgando poder domesticá-lo ao nosso gosto. Tudo isso sem percebermos o a mais de mal-estar infligido a nós mesmos nessa causa delirante que repudia o que podemos chamar de dimensão ecológica do psiquismo, comprometendo tanto a nossa vida privada como o modo como a nossa civilização vem habitando o planeta. O líder Yanomami, Davi Kopenawa, lançou um apelo numa entrevista no Roda Viva, nesse ano. Não comprem mais ouro. O ouro é o sangue dos Yanomami. A quantidade de mercúrio jogada nos rios para a garimpagem do ouro compromete drasticamente a potabilidade da água e, consequentemente, a saúde dos ribeirinhos. E não apenas dos ribeirinhos, mas o que isso revela de nefasto na ideologia que perpetua esse desastre. Será que já não está na hora, ou passando da hora, de pelo menos aderirmos à máxima ambientalista
de agirmos localmente para mudarmos globalmente? Por exemplo, dá para continuar comprando ouro? Vivemos tempos de uma certa abundância. Pensamos que o importante era fazer girar a economia, gerar empregos, sem percebermos o que o líder quilombola Nego Bispo do Piauí alertou. Esse desenvolvimento é o desenvolvimento, é a perda do envolvimento com a Mãe Terra. E se a terra dá, a terra quer, como diz o título de um de seus livros. A mera exploração não pode dar em boa coisa. Ele também chama a atenção para o que denomina como cosmofobia, um modo de relação com a natureza, com a terra, inaugurado em nossa civilização, nessa civilização ocidental, eurocristã, monoteísta, segundo ele, segundo o Nego Bispo, pelo preceito bíblico presente em Gênesis, no qual está dito que, por conta da desobediência a Deus, diante do paraíso perdido, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá seus frutos e grãos com o suor do seu rosto, comerás o seu pão, até que voltes ao solo, pois a terra, da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Nós podemos ver que nessa perspectiva promove-se, desde a Gênesis, uma indisposição do homem com a dimensão dadivosa da terra, na qual o trabalho comparece como sacrifício imposto pelo pecado, por ter comido do fruto proibido. Estaria aí o fundamento de, em nossa civilização, comparecer essa presença da cosmofobia, a cesura da relação do homem com a terra? O problema é que ou nos julgamos imortais ou vivemos no pânico da morte, a ecofobia, fobia dos desastres ambientais, que nos toma de assalto, nos paralisando como um outro modo de controle equivocado, o que também não é boa coisa. Sobre a depressão e o sofrimento psíquico, Krenak nos diz, numa entrevista: vivemos um trauma ecológico traduzido pela perda gradual que os organismos humanos tiveram da sua sensível relação com a vida, com o ciclo da vida. O sofrimento mental pode ser pensado como consequência do afastamento de nosso corpo do corpo da Mãe Terra. Paramos de trocar com o corpo da Mãe Terra e ficamos um corpo órfão, sem rumo, sem destino. E do ponto de vista cultural, isso significa uma perda muito grande no sentido de quem você é. Pelo menos era uma construção de mundo suficiente para responder à explicação acerca do que eu estou fazendo aqui, sobre se, mesmo que essa resposta fosse antes uma resposta intuitiva, imaginária, uma utopia sobre ser e estar no mundo, ela era suficiente para constituir uma persona saudável. A perda desse envolvimento produziu mesmo um adoecimento global, amplo. Quer dizer que, ao não pertencer a nada, não estar em lugar nenhum. Ele sublinha a importância de a memória, de ser parte do todo, quando ela escapa, nos lança num mundo abissal, onde tudo é líquido. A psicanálise sinaliza que o desamparo é inerente à condição humana
E o que nós percebemos é que ele encontra um tratamento ou um distrato, né, o desamparo, no modo próprio de cada civilização lidar com ele. O incremento da fixação neurótica, da tentativa abusiva de controle do real, implementado pela nossa civilização, está cobrando a sua conta. Ao fazer sua releitura do texto freudiano, O Mal-Estar na Cultura, Lacan propõe uma sistematização da ética da psicanálise, portanto, da direção, né, da ação que interessa ao analista, promovendo um endereçamento ao real. Eis o princípio fundamental do laboratório do analista. Essa ética, não é a celebração dos poderes do homem, não é a pretensão de fazer do destino o que quiser. A psicanálise não é isso. Isso é o que pregam muitas correntes psicológicas. A psicanálise não é um humanismo. E sua relação com as luzes é, no mínimo, barroca, vige no chiaroscuro. A psicanálise é essa convocação a que a gente caia na real e faça com ele, e que essa queda não se dê para que a gente se esborrache. Não à toa, a aventura desse processo se opera via o que chamamos de transferência, que é um modo de amortecer essa queda na real. Para além do complexo de castração e da questão da falta, a psicanálise nos conecta com o vazio, com a operação de privação. É tocando a privação, o furo, que se pode situar a radicalidade da questão do feminino em nós, dado que ao vazio nada falta. O vazio é pleno, sem ser todo. Mais do que isso, refere-se a algo que, não sendo conteúdo, é continente, é receptáculo da vida. Trata-se da vida em pura dispersão, como potência de criação, na fecundidade do côncavo. Em nosso contexto civilizacional, no qual rumamos há muito para a inflação de um narcisismo tomado pela sideração fálica, essa perspectiva do feminino só pode ser repudiada. Para melhor situar a questão, eu não sei se eu paro aqui, né? Pois quanto tempo a gente vai ter para a discussão? Porque eu quero... discussão... 10h40? Ah, tá. Tá. Ah, tá. Ok. Então, tá. Onde é que eu estava? Tá. Para melhor situar essa questão, vou me reportar a 2 modos de concepção de feminino proposto no meu livro Reviramentos do Feminino e seus Mistérios Gozosos. Um diz respeito ao feminino como potência de geração, o feminino relativo aos poderes de Gaia, portanto, aos poderes da criação. Esse feminino não diz respeito à divisão de gênero, não se refere a identidades, articula-se ao que está fora do sexo. Ele nos conecta ao que em nós permaneceu em continuidade com o que excede nosso recorte subjetivo. Trata-se de um princípio no qual nós somos parte de uma dinâmica que é a própria dinâmica da vida, onde corrupção e geração estão imbricadas. Um funcionamento o mais primitivo possível do que virá a comparecer em nossos movimentos pulsionais. Esse feminino está fora da divisão
ele é o princípio de tudo, o que é da ordem do orgânico e também do inorgânico. Mas, para além dessa concepção de feminino, há aquela outra que decorre da nossa diferenciação, na qual a subjetivação, pautada pela secção impressa pelo sexual, comparece e donde podemos adotar posições masculinas que fruem, gozam falicamente de uma certa maneira e posições femininas que fruem, gozam também falicamente de outra maneira, além de podermos transitar por essas posições. Isso é a divisão sexual, por onde circulam as identificações e as infinitas possibilidades de adoção de gêneros e de modos de subjetivação possíveis. Nessa perspectiva, também é importante ressaltar que isso não quer dizer que a posição feminina seja aquela relativa às mulheres e a posição masculina seja aquela relativa aos homens. Não, essas posições podem ser igualmente pertinentes, partilháveis por homens e por mulheres e por LGBTQIA+. Nosso modo de construção civilizatória, sobretudo ocidental, se esmerou em traçar descontinuidades e em fruir das distinções. A valoração do que é distinto ou distinguível ganhou mais valia. O sistema capitalista monetizou o falo e inflacionou tudo que lhe diz respeito. O viés da competição que se esmera na distinção do um nos lançou numa terrível solidão, porque é a solidão de se pensar um contra os outros e não se ver parte ou partícipe. Trata-se de uma lógica na qual não se pode falhar, não se pode errar, não se pode faltar. Lógica na qual produção e consumo se retroalimentam e nunca nada basta num movimento de aceleração que acaba por consumir o próprio consumidor. E ainda que nós humanos estejamos na Terra há pelo menos uns 200 mil anos, e o capitalismo como ideologia apoiada na concentração de bens e na propriedade privada só tenha surgido há cerca de uns 200 e poucos anos, muitos pensam que a espécie humana pode até acabar, mas o capitalismo não. Como se a privatização do gozo se colocasse como um imperativo impossível de ser questionado. Krenak enfatiza que o capitalismo deu metástase, ou seja, não permitiu que nenhuma outra experiência sobrevivesse. Se ele ficou sendo a única maneira de se estar no mundo, isso significa que todas as outras maneiras estão ameaçadas, inclusive a paz. Não à toa, Lacan, em paralelo ao gozo fálico, para o qual nada basta, pensa a hipótese da existência do gozo feminino. Esse gozo, que seria um gozo da entrega, que ele aproxima do gozo místico. E por que esse gozo é uma hipótese? Porque ele refere-se a uma experiência da qual o sujeito não é testemunha. Esse gozo o atravessa, é gozo de um corpo desabitado da pregnância do sujeito. É um gozo dessubjetivado. Eu não gosto de denominar o gozo feminino como gozo da mulher, como por vezes Lacan o refere. Penso que a identificação do gozo feminino com a mulher, no senso comum, amplia a confusão. O gozo feminino é experienciável por qualquer um que possa ter essa sorte ou essa arte. A arte de fazer com o real o que implica adentrar o que Diotima, no Banquete de Platão, designou como poiética, operação que não se restringe a fazer versos, mas vincula-se ao processo criativo, como a arte de fazer o não ser vir a ser. Criar é isso.
Esse saber fazer com o real é o que de mais fundamental transmitimos enquanto analistas. Não se trata de sermos poetas ou artistas, mas de nos entregarmos à poiesis. Nesse sentido, seria bom que a gente tivesse escrito ali, Laboratório do Analista, Ética e Poiética. Não terá sido isso o que orientou os trágicos gregos a fazerem da vida teatro? Digerindo cena a cena, de modo belo e inspirador, os conflitos e avatares mais terríveis da existência humana, de modo a inspirarem a plateia a afirmar a vida com tudo que nela há de alegria e de sofrimento? Não à toa que é da arte trágica que extraímos os fundamentos da ética da psicanálise. Eu vou ficar por aqui. Obrigada.